mas eu quero falar desse sono. Eu quero falar de outro sono. Que Paulo também diz na outra carta, diz assim: olha, tu que dorme te desperta do meio dos mortos, e Cristo te esclarece. Eu quero falar, amado, de um sono chamado sono da indolência, que tem adentrado as igrejas de Cristo. E eu quero falar de alguns princípios que é gerado mediante o sono. O sono físico tem que acontecer, porque não tem quem consiga ficar acordado 3, 4 dias, a não ser sobre o efeito de algum remédio, mas daqui a pouco ele apaga e talvez nem acorde mais. Mas nem que seja 2 horas, precisamos dormir fisicamente 3 horas para poder estar em pé no outro dia para ir para um combate, para matar. Mas eu quero falar deste sono que Paulo está falando. É hora de despertar do sono. A igreja de Cristo, ela está sobre uma autoridade de Deus, que Deus otorgou, que Deus entregou a essa igreja, como ele disse lá em Mateus. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, revelado pelo Espírito de Deus, ele faz uma pergunta: quem disse ser o Filho do Homem? E Pedro ali é enchido pelo Espírito de Deus e diz: tu és o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus disse que quem revelou aquilo naquela hora foi o Pai, não foi a carne nem o sangue. E Jesus disse, apontando para ele mesmo, Jesus apontando para ele mesmo disse: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra. Jesus estava falando dele. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então nós estamos sobre essa autoridade, sobre essa palavra de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerá contra aquele. Não é a igreja Assembleia de Deus, não é a Batista, não é Brasil para Cristo, e assim sucessivamente, não. A igreja de Cristo é todo aquele, amado, que uma vez reconhecendo Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, então cada dia procurando viver o Evangelho, procurando obedecer a palavra de Deus, cada dia renunciando o mundo, os seus prazeres, renunciando as coisas prazerosas desta vida. Todos esses que fazem isso, esses são da igreja de Cristo. Ele não deu um slogan do homem, ele tem uma marca de Cristo, ele tem a marca do Cordeiro, ele tem, aleluia, a bênção de Deus em Cristo Jesus sobre a sua vida, porque Jesus disse: olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. A igreja de Cristo, amado, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Quem disse foi Jesus. Porém, amado, há uma lei também nós chamada livre-arbítrio, que se a gente não permanecer servindo, honrando a Deus, buscando cada dia a renúncia de nós mesmos, essa palavra não estará sobre nossas vidas. E Paulo aqui está despertando os irmãos com essa palavra. É hora de despertar do sono, irmão, porque não é o início da carreira, muitas das vezes é no meio, e muitas das vezes é no final, que às vezes que a gente achou que correu muito já alcançou o que tinha que alcançar, e a gente começa a relaxar. Esse é um dos maiores problemas. A igreja de Cristo, que foi gerada em Cristo Jesus para vencer. Quando nós nos encontramos por aí dizendo: eu já profetizei, eu já preguei, já fiz muita obra, eu já fiz muito isso, eu já fiz muito aquilo, mas agora está dormindo, agora já não consegue mais viver aquilo que vivia. E o reino de Deus, amado, tem que batalhar até o final. Aqui não tem carteira assinada de 35 anos, tu já pode tirar férias, se aposentar. No reino de Deus, amado,
vai mandar é ser fiel até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Um dos primeiros princípios que eu posso dizer que o sono gera. Quando a pessoa está dormindo, a primeira coisa que gera nele, insensibilidade. Ele não consegue sentir, ver ou ouvir. Primeira coisa, quando o sono vem, você está dormindo, você ouve, irmão? Você vê? Você fala? Todo mundo vai dizer, não, pastor, não tem como. Paulo está dizendo, cuidado com o sono, porque o sono te tornará insensível. Eu estou pregando para uma igreja que vai vencer, mas você tem que lutar contra este sono, porque se você dormir, você vai ver, mas não vai ver. Você vai ouvir, mas não vai ouvir. Aleluias. Você não vai mais sentir o que sentia. Por isso que você veio na igreja, amado. Você vê pessoas na igreja que o fogo está caindo, Deus está derramando, e alguém parece que está no cinema, olhando para cima, alguém está no celular, olhando o que alguém deixou de dizer, o que deixou de falar. Você sempre vai ver isso. Por quê? Porque está dormindo e perdeu a sensibilidade do culto a Deus. E o que é cultuar a Deus de verdade? Por isso que Paulo fala de um culto racional. Eu não vim para cá só pular, eu não vim para cá só gritar, amado. Eu vim oferecer um sacrifício, aleluia, agradável e perfeito a Deus. Um sacrifício, culto racional.